A escravidão no Brasil, instituição central por mais de 3 séculos, 1530 a 1888, moldou profundamente a sociedade, a economia e as relações raciais do país. Sua história é marcada pela exploração violenta de indígenas e africanos, resistência cultural e lutas pela liberdade, além de um legado de desigualdade que persiste até hoje. Origens e escravização indígena. No início da colonização portuguesa, os indígenas foram os primeiros escravizados. Os portugueses inicialmente estabeleceram escambo com os nativos, mas, com a expansão da lavoura de cana-de-açúcar, a partir de 1534, adotaram a escravidão em larga escala. Os indígenas, chamados de negros da terra, eram capturados em guerras intertribais ou por expedições como as bandeiras. Contudo, fatores como epidemias, varíola, gripe, resistência cultural e pressão dos jesuítas, que os viam como convertíveis ao catolicismo, reduziram sua viabilidade como mão de obra. O tráfico transatlântico e a escravidão africana. A partir da década de 1550, os portugueses intensificaram o tráfico negreiro, trazendo cerca de 8 milhões de africanos para o Brasil, o maior número nas Américas. Os escravizados eram capturados em regiões como Angola e Moçambique e vendidos em portos como Salvador e Rio de Janeiro. O comércio era lucrativo. Um africano custava 3 vezes mais que um indígena, mas sua resistência a doenças e conhecimento agrícola justificavam o investimento, condições e exploração. A vida dos escravizados era brutal. Trabalho exaustivo. Engenhos de açúcar, minas de ouro e plantações. Jornadas ultrapassavam 18 horas diárias. Acidentes em moendas eram comuns, resultando em mutilações. Violência sistemática. Castigos como açoites, até 300 chibatadas, máscaras de Flandres, para evitar suicídio por ingestão de terra, e estupros de mulheres eram frequentes, senzalas e alimentação precária, alojamentos insalubres e dietas à base de farinha e restos perpetuavam a desnutrição. Resistência e quilombos. A resistência assumiu múltiplas formas: fugas e quilombos. Comunidades autônomas como o Quilombo dos Palmares, século XVII, com até 30 mil habitantes, desafiaram o sistema por décadas. Sabotagem, quebra de ferramentas, suicídios e abortos para evitar filhos escravizados eram atos de rebeldia. Preservação cultural, práticas religiosas como o candomblé, música e línguas africanas sobreviveram às proibições, criando sincretismos únicos. Abolição e legado inacabado. A pressão internacional, como a Lei Aberdeen, da Inglaterra. Proibiu o tráfico transatlântico a etapas graduais. Lei Eusébio de Queiroz, 1850. Proibiu o tráfico. Lei do Ventre Livre, 1871. Libertou filhos de escravizadas nascidos a partir da data. Lei Áurea, 1888. Aboliu oficialmente a escravidão, sem indenizar senhores ou integrar os libertos. A abolição, porém, não trouxe inclusão. Ex-escravizados foram marginalizados, sem acesso à terra ou educação, perpetuando desigualdades raciais. Hoje, negros representam 56% da população brasileira, mas são 75% dos pobres. Escravidão moderna e reparação. A escravidão persiste em formas contemporâneas. Trabalho análogo a escravo em fazendas, mineração, indústrias urbanas. Desde os anos 1990, o Brasil criou mecanismos como o Grupo Móvel de Fiscalização e a Lista Suja de Empregadores, mas o crime ainda afeta milhares. Iniciativas recentes,
como a Coordenação Geral de Memória e Verdade da Escravidão, 2023, buscam reparação simbólica e material, ouvindo comunidades quilombolas e promovendo políticas antirracistas. A escravidão no Brasil não é um capítulo encerrado, mas uma ferida aberta que exige reconhecimento e ação. Sua história revela tanto a crueldade humana quanto a resiliência dos oprimidos. Combater seu legado, do racismo estrutural à exploração laboral, é essencial para construir uma sociedade verdadeiramente justa.